Olá, o meu balanço do 12º dia de guerra. Finalmente a ajuda humanitária vai entrar na faixa de Gaza. A reunião do presidente Joe Biden com líderes árabes na Jordânia foi cancelada, mas o presidente dos Estados Unidos falou com o ditador do Egito, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, por telefone para abrir a fronteira com o território palestino. Com o consentimento de Israel, devem passar 20 caminhões. Gaza precisa de ao menos 100 por dia. O Egito falou numa abertura duradoura, um corredor permanente de ajuda humanitária, mas não quer a infiltração de jihadistas na Península do Sinai, onde luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico há 10 anos. O rei Abdallah II da Jordânia declarou que nenhum país vizinho de Israel quer refugiados palestinos. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que Israel não impedirá a ajuda humanitária vinda do Egito, desde que se trate de alimentos, água e medicamentos para a população civil da faixa de Gaza. Não será autorizada a entrada de combustíveis por causa do possível uso militar pelo Hamas. Não foi divulgada a data da abertura da fronteira. A expectativa é que seja nesta sexta-feira. Os Estados Unidos compraram a versão de Israel sobre o ataque ao hospital na cidade de Gaza. De manhã, pela hora local, madrugada ainda no Brasil, o porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, afirmou que o foguete foi disparado pela Jihad Islâmica para a libertação da Palestina de um cemitério próximo ao hospital. Teve um problema e caiu. Ele citou imagens da televisão árabe Al Jazeera, que transmitia ao vivo e teria mostrado a trajetória do foguete. Israel chegou a divulgar uma suposta gravação de membros do Hamas, admitindo que era um foguete palestino que atingiu o hospital. O jornal inglês The Guardian publicou uma reportagem ouvindo analistas, examinando mensagens e imagens de fontes abertas na internet, que concluiu ser maior a probabilidade de um acidente. Diga-se que militares israelenses são investigados pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, então poderiam estar mentindo, mas não é o que parece. O Hamas e a Jihad Islâmica rejeitaram a versão de Israel e a Rússia desafiou os Estados Unidos a apresentar imagens de satélite que comprovem as alegações do exército de Israel. O resto do mundo não comprou a versão israelense, só os Estados Unidos. Houve mais manifestações de protesto, principalmente em países muçulmanos. A Organização de Cooperação Islâmica, que reúne todos os países muçulmanos, pediu a cessação imediata do que chamou de agressão bárbara. O presidente Joe Biden chegou no fim da manhã de quarta-feira a Tel Aviv para levar o apoio dos Estados Unidos à guerra de Israel. E abraçou a versão israelense de que o foguete era palestino. O presidente norte-americano comparou o ataque terrorista do Hamas e da Jihad Islâmica em 7 de outubro aos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Afirmou que a justiça tem de ser feita, mas advertiu Israel a não repetir os erros cometidos pelos Estados Unidos na sua guerra contra o terrorismo. Não se deixem consumir pela fúria, alertou Biden. Foi um conselho de quem deu carta branca a Israel para fazer o que quiser na retaliação ao Hamas. É evidente que Israel tem o direito de ir à guerra em legítima defesa, recebeu um ataque de um grupo terrorista que não reconhece Israel, prega sua destruição e é uma ameaça aos cidadãos israelenses, mas há limites do que pode ser feito na guerra. É preciso distinguir entre combatentes e civis, proteger os civis e usar força proporcional. Uma punição coletiva a todos os palestinos de Gaza, seja com bombardeios ou cortando o acesso à água, comida e energia, configura crimes de guerra. Os Estados Unidos vetaram a resolução proposta pelo Brasil, que pedia tréguas humanitárias e a abertura de corredores para levar ajuda de emergência aos palestinos de Gaza, as maiores vítimas desta guerra. Houve 12 votos a favor, 2 abstenções do Reino Unido e da Rússia,
e um voto contra dos Estados Unidos, que tem poder de veto. Assim, no fundo, os Estados Unidos não querem nenhuma iniciativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação à guerra entre Israel e o Hamas. Uma resolução do Conselho de Segurança é de cumprimento obrigatório pelos países membros das Nações Unidas. Israel teria de fazer tréguas humanitárias para permitir a entrada de ajuda humanitária. Isso poderia ser usado por milicianos do Hamas e da Jihad Islâmica para se movimentar e se reagrupar. Se Israel não cumprisse a resolução, a questão voltaria a ser discutida pelo Conselho de Segurança. Os Estados Unidos também argumentaram em conversas reservadas que aprovar a resolução prejudicaria a capacidade de negociação de Biden durante a visita a Israel. A Rússia se absteve porque queria que a resolução exigisse uma trégua humanitária imediata. É irônico, e parte da hipocrisia política internacional, a Rússia pedir trégua e condenar ataques a civis, enquanto massacra a Ucrânia numa guerra de agressão e de conquista. O embaixador da China na ONU criticou os Estados Unidos ao dizer que nas 40 horas de negociações do projeto de resolução apresentado pelo Brasil, os Estados Unidos não revelaram a intenção de vetar. Tentaram convencer países menores como Albânia, Equador e Malta a se abster. Uma resolução da ONU precisa de pelo menos 9 votos a favor, teve 12. O Brasil, que exerce a presidência do Conselho de Segurança da ONU neste mês, fez uma boa articulação diplomática, mas os Estados Unidos vetam sistematicamente qualquer resolução que limite o uso da força por Israel. Mas a grande discussão hoje é exatamente essa: como limitar o uso da força na operação punitiva de Israel contra o Hamas, para não acabar sendo contraproducente e virar uma derrota política, como foi a chamada guerra contra o terror dos Estados Unidos, que virou a opinião pública internacional contra o país. Na prática, a resolução rejeitada não é muito diferente do que foi acertado entre os Estados Unidos, Egito e Israel, ajuda humanitária para os palestinos, mas a superpotência naturalmente prefere agir por conta própria, unilateralmente, e proteger seu maior aliado nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o novo Oriente Médio, em que países árabes reconhecem a existência de Israel e estabelecem relações diplomáticas com Israel, é um dos pilares da política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio. O presidente Barack Obama, que sempre foi contra a invasão do Iraque, retirou as forças dos Estados Unidos daquele país, mas teve de voltar para combater o grupo terrorista Estado Islâmico. Junto com as outras grandes potências do Conselho de Segurança da ONU, China, França, Reino Unido e Rússia, e ainda a Alemanha, que não é membro permanente, os Estados Unidos fizeram um acordo para congelar o programa nuclear do Irã por 10 anos. Acordo este que foi abandonado no governo Donald Trump. Trump fez sua primeira viagem no exterior à Arábia Saudita para avisar que não ia interferir, não ia criticar a maneira como as monarquias árabes, que são ditaduras, governam seus países. Os Estados Unidos gostariam de estabilizar o Oriente Médio para se concentrar na disputa geopolítica com a China em ascensão, que vem como seu maior inimigo em potencial. A invasão da Ucrânia criou uma guerra na Europa, como não se via desde 1945. São várias crises, além da própria crise política interna dos Estados Unidos, com um ex-presidente candidato à Casa Branca com chances de ser escolhido pelo partido, que responde a 91 acusações criminais, e um Congresso que não consegue eleger o presidente da Câmara. O exército de Israel anunciou ter bombardeado posições da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus. Os ataques foram no sul do Líbano, depois que um míssil antitanque destruiu um tanque israelense. Normalmente, há choques na fronteira norte de Israel. Essas trocas de tiros, mísseis e foguetes aumentaram desde o início da guerra,
sempre há um risco de que a situação saia de controle e que seja aberta uma nova frente de guerra em que o Hezbollah faça ações maiores em reação a uma invasão israelense da faixa de Gaza. Desde o início da guerra, cerca de 20 pessoas foram mortas no Líbano, quase todas milicianos do Hezbollah, mas também morreram um cinegrafista da agência de notícias Reuters e 2 civis, além de 3 israelenses. Israel também bombardeou posições do regime de Bashar al-Assad e do Hezbollah no sul da Síria em resposta a ataque às colinas de Golã, uma região ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e anexada ilegalmente em 1981. Só os Estados Unidos, no governo Trump, reconheceram as colinas do Golã como parte de Israel. Nenhum outro país reconhece. Na Cisjordânia ocupada, que pode ser uma terceira frente de luta, o exército de Israel matou 7 palestinos na manhã desta quinta-feira. 4 eram adolescentes. O líder político do Hamas na Cisjordânia, Sheikh Hassan Youssef, afirmou que o grupo terrorista pode soltar parte dos pelo menos 199 reféns que sequestrou se Israel aceitar uma trégua de 24 horas. No Iraque, as forças norte-americanas derrubaram 3 drones que tentaram atingir bases militares dos Estados Unidos. Nos últimos dias, milícias xiitas iraquianas ligadas ao Irã ameaçaram os Estados Unidos no Iraque. Manifestantes do movimento Voz Judaica pela Paz fizeram uma manifestação e invadiram o Congresso dos Estados Unidos pedindo um cessar-fogo imediato e o fim do que chamam de genocídio do povo palestino. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, salam aleikum e até mais. Tchau.